Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou na sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos as 3 etapas do discipulado, onde nós vemos no texto sagrado como que Jesus Cristo vai realizando seus sinais. E a partir desses sinais, a partir desses fatos e dessas atitudes que o próprio Cristo tem diante dos seus discípulos, ele vai nos dando esse ensinamento dessas etapas que nós precisamos passar para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A primeira etapa do discipulado é a etapa da conversão, que se dá por uma transformação e uma libertação de pecados, de vícios, que aqui no Evangelho de hoje está representado por essa primeira parte, onde Jesus é levado à casa de Simão, onde ali está a sogra de Simão, estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. Jesus aproximou-se dela, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. E a febre logo desapareceu. Aqui nós temos algo que acontece nessa primeira etapa da nossa vida. Jesus vem ao nosso encontro, e ele vem ao nosso encontro através do anúncio do Evangelho, através de uma pregação, através de pessoas que vêm trazer a presença dele à nossa vida. A partir dessa presença de Jesus Cristo em nossa vida, ele nos segura pela mão. Segurar pela mão significa nos tirar daquele estado que nós estávamos. E segurando pela mão nos ajuda a levantar, ou seja, ele vem restaurar a nossa dignidade. Ele vem nos levantar daquilo que antes nos oprimia, que antes nos deixava caídos, que é o pecado, que são os vícios. Por isso que a primeira etapa do discipulado é a etapa da purificação. Essa purificação que se dá através de uma verdadeira conversão, dessa libertação do pecado, dos vícios, que é representado aqui no texto sagrado pela febre. Depois nós vemos que muitos são levados até Jesus Cristo e ele realiza vários sinais e expulsa muitos demônios. Depois nós vemos a segunda etapa do discipulado. A segunda etapa do discipulado tem a ver com aquilo que é a vida de oração, porque o texto sagrado vai dizer que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto.
Aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus, ele levanta de madrugada. O que significa levantar de madrugada? Levantar de madrugada significa realmente aproveitar as primeiras horas do dia para que nós possamos dedicar essas horas, primícias do nosso dia, ao próprio Deus. Nós precisamos ter essa atitude de estar sempre em vigília. Precisamos ter nessa atitude de oração, que é uma atitude de estarmos na intimidade com Deus. Por isso que o texto sagrado diz que Jesus foi rezar no lugar deserto. Porque Jesus, ele escolhia esses lugares sem distrações, esses lugares que realmente possibilitava um contato íntimo com o Pai do céu. Assim também deve ser a nossa vida. A segunda etapa do discipulado é quando o nosso coração, o nosso interior começa a ansiar, desejar profundamente esses lugares de intimidade, esses lugares para crescermos na intimidade com Deus. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa experiência verdadeira de união com Ele. Por isso que essa segunda etapa, ela é essa etapa onde nós vamos crescendo na intimidade. A primeira etapa é a etapa da transformação, que vem através da conversão. A segunda etapa, que é através dessa vida de união com Deus, aqui acontece realmente uma iluminação e uma união. E a terceira etapa é a etapa da missão, que é o transbordamento da experiência que nós tivemos com o próprio Cristo nas duas primeiras etapas. Porque quando nós temos uma vida de mudança, de conversão, e começamos a ter um contato íntimo com Deus, na vida de oração, nós sentimos o desejo de anunciar o Evangelho. Por isso que quando Simão Pedro procura Jesus Cristo, o encontram, ele vai dizer a Jesus: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Essa é a nossa grande missão, anunciar o Evangelho, porque o anúncio do Evangelho é aquilo que expulsa os demônios das pessoas, dos lugares. Por isso que nós precisamos viver bem essa experiência com Deus, essa experiência de discipulado, através dessas três etapas. Mas uma etapa vai nos levando e nos conduzindo à outra. Quando nós adentramos nessa primeira etapa da mudança, da conversão, da purificação, nós somos cada vez mais conduzidos à segunda etapa, que é essa etapa da iluminação e da união, que se dá pela vida de oração. Aí depois sim, do nosso interior transborda uma graça. Essa graça que transborda do nosso interior é sim essa obra de evangelização, que acontece primeiro pelo testemunho de vida, depois pelo anúncio do Evangelho e por fim acontece também nessa terceira etapa acontece a expulsão dos demônios, que acontece principalmente pelo anúncio do Sagrado Evangelho. E assim nós vemos a obra de Deus acontecendo. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, que a nossa vida ela tem um itinerário. Nós temos um caminho de progressão, de crescimento, de amadurecimento, que passa por essas três etapas. Busquemos assim viver bem as duas primeiras, para que brote no nosso coração o anseio de se colocar a serviço dessa terceira etapa, que é a evangelização, que é salvar almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.